Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Alex Kreiner, analista de mercado e autor, para discutir o aparente desmoronamento desta coalizão dos dispostos, que é um grupo de estados europeus dedicados a continuar esta guerra por procuração contra a Rússia. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. É sempre bom participar com você e envio calorosas saudações aos seus espectadores e ouvintes. Eu não sei por que eles escolheram esse nome, aliás. Coalizão dos Dispostos. Novamente, é o mesmo nome do grupo de países que invadiu o Iraque. Não tenho certeza sobre isso, mas também não parece estar indo muito bem com essa coalizão. Ou seja, eles parecem ter ficado sem armas, ficaram sem soldados ucranianos, ficaram sem dinheiro e agora parece que também estão ficando sem capital político. Entre os grandes países, França, Reino Unido, Alemanha, todos parecem estar sofrendo com a falta de legitimidade política devido à falta de apoio ao governo e também ao que parece ser meios cada vez mais autoritários para perseguir a oposição, que novamente surge no vácuo que eles deixam para trás. Mas acho que um bom lugar para começar é a França, já que o governo deles começou a desmoronar. Que crise política é essa em que eles entraram? Bem, acho que só agora estamos vendo os sintomas de uma crise que vem se formando sob a superfície há muito, muito tempo. E acredito que isso começou muito antes mesmo da pandemia de coronavírus. Acho que a pandemia e as operações psicológicas que foram realizadas contra a população durante aquele período desviaram e atrasaram a crise, mas agora estamos enfrentando as mesmas realidades. Os governos no poder são extremamente impopulares. Eles podem estar dispostos a sacrificar a maioria de nós e nossos filhos para lutar sua guerra contra a Rússia, mas não têm apoio do povo. Sabe, eles dizem que Emmanuel Macron tem 10%, 11%, 15%, dependendo da pesquisa que você lê, de apoio entre o povo. Eu duvido muito que nem mesmo esse número seja verdadeiro. I very much doubt that even that much is true. I think that his support must be in the single digit, mostly. Acho que o apoio a ele deve estar em um dígito, principalmente de pessoas que não estão prestando atenção alguma. E a mesma situação existe no Reino Unido e na Alemanha. Vemos que as democracias nesses países estão sendo atacadas por líderes de partidos populistas morrendo repentinamente. Sabe, isso é um desenvolvimento profundamente suspeito na Alemanha, onde o AfD se tornou o partido mais popular que não quer participar da guerra na Ucrânia e quer reparar suas relações com a Rússia. E vimos que, em um espaço de 2 semanas, 7 dos candidatos deles morreram repentinamente. Isso está sendo descartado como, bem, é só uma coincidência de suspeito aí. Mas, ao mesmo tempo, nenhum dos candidatos dos outros partidos morreu. Seria menos suspeito, eu acho, se eles não tivessem rotulado o partido como uma organização extremista e falado sobre coisas ruins. Sim, exatamente. E você sabe, eles têm estado obcecados em tornar o AfD ilegal ou impedir que eles concorram nas eleições já faz alguns anos. Vimos ontem que o governo Borne na França, anteontem, perdeu o voto de confiança, o que coloca o presidente Macron em uma situação complicada. E agora existem processos oficiais para impeachment de Macron na França. E ele próprio está pronto para simplesmente assumir esses poderes ditatoriais e governar por decreto para anular completamente a democracia francesa. Vimos ataques à democracia na Eslováquia, onde houve uma tentativa de assassinato contra Robert Fico. Vimos um ataque à democracia na Romênia, onde vimos Călin Georgescu ser desqualificado de concorrer à presidência e até mesmo preso. E assim continua, sem parar. Por isso eu questiono até que ponto qualquer coalizão de dispostos, formada por todos esses líderes impopulares, com legitimidade questionável, pode realmente apoiar a Ucrânia, que é o país mais corrupto do mundo, com um presidente completamente ilegítimo, já que seu mandato expirou em maio de 2024.
Então, ele é efetivamente um ditador que simplesmente usurpou a presidência da Ucrânia. Como isso poderia funcionar? E me preocupo que a maneira como tentarão fazer isso funcionar seja continuando a cancelar a democracia, continuando a destruir a economia da Europa. Porque lembre-se, as pessoas não vão à guerra quando se sentem felizes, prósperas e otimistas em relação ao futuro. As pessoas vão à guerra quando seus futuros lhes são tirados, quando há um desemprego juvenil muito alto, quando há milhões de homens sem futuro. E então é possível espalhar ideologias pela sociedade que dizem, bem, tudo está errado em seu país por causa da Rússia e de Vladimir Putin, então precisamos ir à guerra e destruir a Rússia. Isso é o que me preocupa. E podemos ver pelas declarações de Macron, de Starmer e especialmente de Friedrich Merz, que a retórica está escalando. Friedrich Merz chamou Vladimir Putin de um criminoso de guerra muito sério. Emmanuel Macron disse que a Rússia é o ogro às nossas portas que precisa se alimentar, e por isso eles estão vindo atrás de nós. Os britânicos têm sido obcecados com a ideia de ter que ir à guerra contra a Rússia há muitos, muitos anos. E tudo isso está escalando gradualmente. E quando você combina essa psicose com um desenvolvimento econômico muito ruim, com uma recessão que se aprofunda, com o aumento do desemprego, com o aumento do custo de vida, então talvez seja apenas uma questão de galvanizar a sociedade com algo como uma operação de bandeira falsa. Sabemos, por declarações de alguns líderes, como Radek Sikorski da Polônia e outros, que eles acham que a Europa pode estar pronta para a guerra em 2029 ou 2030. Então acredito que veremos essa psicose e propaganda escalando gradualmente. E em algum momento, talvez até tenhamos aquele famoso ataque de bandeira falsa, que quem sabe o que pode ser. Mas isso já foi feito no passado, e não há razão para acreditar que não será feito no futuro. Claro, existe uma possibilidade otimista de que a democracia na Europa prevaleça, e nesse caso, não sabemos qual seria o desfecho. Provavelmente incluiria a desintegração da União Europeia, a desintegração da OTAN e a formação de uma nova ordem global, com países europeus individuais ou grupos de países, talvez se tornando parceiros dos BRICS, aderindo à Organização de Cooperação de Xangai, suspendendo sanções contra a Rússia e abrindo seus mercados para o Oriente, para a Rússia, Belarus e assim por diante. Isso poderia ser um desenvolvimento positivo, mas acredito que, em última análise, trata-se de um confronto entre o povo e seus governos atuais, que estão todos no campo globalista e, coincidentemente, muito próximos dos círculos bancários. And they all happen to be also very close to the banking circles. Macron is a former Rothschild banker. Você sabe, o Macron é um ex-banqueiro do Rothschild. O Friedrich Merz, na Alemanha, é o ex-chefe da BlackRock no país. O Keir Starmer não é banqueiro, mas é um estranho capacho do Tony Blair, que, como você sabe, é uma figura constante na City de Londres. E então, todo esse campo globalista parece ser liderado por esses mesmos ou semelhantes personagens, como Mark Carney e Mario Draghi. Todos eles têm algo em comum. São muito próximos dos cartéis bancários globalistas. E eu acho que, no fim das contas, esse é o verdadeiro conflito. É o povo contra os bancos. E foi isso que você sabe, Lord Acton já profetizava no século XIX, que a questão que atravessou os séculos e que teria que ser enfrentada mais cedo ou mais tarde é o povo contra os bancos. E é exatamente onde estamos agora. Você pode acrescentar a essa retórica perigosa? No entanto, esse documento vazado da França, do Ministério da Saúde do país, que diz que os hospitais franceses foram orientados a se preparar para uma grande guerra na Europa até março de 2026, ou seja, basicamente daqui a alguns meses. É algo bastante extraordinário, mas faz sentido, em grande parte, dado que todos podem ver agora, apesar do que a mídia está escrevendo, que as linhas de frente estão desmoronando cada vez mais rápido, e essa guerra de atrito, a Ucrânia simplesmente não consegue mais tapar os buracos.
Então não parece que os franceses estejam dispostos a simplesmente abandonar esse proxy. Quero dizer, essa é uma oportunidade que eles não podem deixar passar. Quero dizer, se eles agora têm um representante lá com centenas de milhares de soldados à disposição para enfrentar os russos, e se isso desmoronar e eles forem pessoalmente responsabilizados pelo que vem fazendo na última década, seria um desastre. Mas ainda assim, preparar-se para uma guerra com a Rússia, não tenho certeza de como eles acham que isso vai se desenrolar. Mas você mencionou a situação no Reino Unido e temos Keir Starmer alertando sobre esse enorme buraco no orçamento que precisa ser preenchido. Obviamente, eles não vão preenchê-lo, cortando o financiamento militar da guerra por procuração contra a Rússia. Mas quão grave é esse problema econômico de fato? Acho que é definitivamente muito mais grave do que sabemos. E estou bastante convencido de que o Banco da Inglaterra e o governo inglês estão escondendo a verdadeira extensão da crise. Porque quando Keir Starmer assumiu o poder, ele fez questão de alertar o país sobre o buraco negro de 22 bilhões nas finanças nacionais, como ele disse, que supostamente só descobriu ao assumir o cargo e analisar os livros. Mas quando estava na oposição, o mesmo Keir Starmer alertava sobre um buraco negro de 32 bilhões de pounds. The 32 billion pound black hole, and then at a later stage he was talking about 67. E então, em um momento posterior, ele estava falando sobre um rombo de 67 bilhões, e depois na mídia ele se corrigiu e disse, não são 67, e sim 76 bilhões de rombo. E então, quando ele já não estava mais na oposição, ou estava no governo, de repente o rombo encolheu para 22 bilhões de reais. Então eu acho que é um jogo psicológico de, digamos, assustar o povo o suficiente para justificar uma austeridade brutal, sendo imposta às pessoas comuns e às pequenas e médias empresas, enquanto ao mesmo tempo não assusta os mercados a ponto de abandonarem o Reino Unido e se desfazerem de seus títulos e da libra esterlina. Their guilt and the British pound. But then, you know, we had the budget in October. Mas então, você sabe, tivemos o orçamento em outubro, no dia 30 de outubro de 2024, quando o governo apresentou esse programa extremamente perdulário. Ou seja, perdulário no sentido de gastos públicos com esses esquemas malucos de emissões líquidas zero, captura de carbono e fontes de energia renovável, e ao mesmo tempo escurecendo os céus, enquanto cobrem o interior do país com painéis solares para gerar eletricidade. Mas ao mesmo tempo, estão cortando todos os tipos de benefícios sociais para a população, aumentando os impostos sobre as empresas e ainda mantendo um déficit orçamentário muito grande. Não tão grande quanto que Liz Truss e Kwasi Kwarteng propuseram alguns anos atrás, o que custou a Liz Truss o cargo de primeira-ministra. Her premiership, but also very substantial. Mas também muito substancial. E mesmo assim, dependia do crescimento do PIB, que sabemos ser completamente anêmico, talvez até negativo. A relação dívida-PIB está acima de 100% agora, embora eu ache que até esse número é falsificado. O desemprego está aumentando, a arrecadação de impostos está diminuindo, e o governo Starmer claramente esperava que conseguiria financiar seu orçamento e seus programas através dos mercados privados de crédito, o que não aconteceu tão bem quanto esperavam. Então, cerca de um ano atrás, no verão passado, o Banco da Inglaterra anunciou que estava entrando nos mercados de recompra. Os mercados de recompra, repo, são onde as instituições financeiras obtêm rotineiramente financiamento de curtíssimo prazo para que ao final de cada dia possam fechar e equilibrar seus livros contábeis. Se houver déficit, elas tomam emprestados fundos de outras instituições financeiras. Agora, quando uma instituição financeira suspeita que sua contraparte pode não conseguir reembolsá-la, o mercado de repo começa a desacelerar. Então, existe o risco de que alguma instituição financeira não consiga fechar seus livros ao final do dia, o que revelaria que, na verdade, ela está insolvente.
will reveal that they're insolvent, in fact. And so at that point, the financial E então, establishment nesse momento, o setor financeiro entra em pânico e envolve o Banco Central no jogo para que ele possa fornecer liquidez infinita ao sistema. Isso por si só, o Banco Central anunciar que está entrando nos mercados de recompra, é uma admissão de que pelo menos uma das grandes instituições financeiras está insolvente de fato, e eles precisam esconder esse fato dos mercados e do público. Isso vem acontecendo ao longo do último ano. Não sabemos exatamente a situação, porque os mercados de recompra são extremamente opacos, então ninguém realmente sabe quanta liquidez o Banco Central injetou nos mercados. Mas o que sabemos é que essa é, digamos, a resposta típica que acaba levando a uma inflação muito alta e a hiperinflação. Então o Banco Central continua injetando liquidez no sistema e, com o tempo, isso aumenta as pressões inflacionárias na economia. E isso é exatamente o mesmo padrão que vimos em lugares como Zimbábue em 2009, Argentina, Venezuela em 2015, 2016 e Israel em meados dos anos 1980, entre outros. E isso sempre termina da mesma forma. As taxas de juros disparam, a moeda entra em colapso. E também você sabe, à medida que as pessoas começam a perder confiança em sua moeda, elas acabam inflacionando os mercados de ações. Então, basicamente, as bolsas de valores disparam em uma trajetória vertical. O problema é que a perda do poder de compra da moeda sempre supera o aumento dos preços das ações. Acho que é para esse caminho que o Reino Unido, assim como a Europa, estão indo. E acredito que é praticamente uma certeza matemática que isso vai acontecer. E acho que é só uma questão de tempo. Praticamente não há nada que eles possam fazer, além de continuar imprimindo dinheiro. Imagino que você coloque a Alemanha na mesma categoria. Absolutamente. Isso é pior do que a Grã-Bretanha, porque eles também têm esse problema de desindustrialização em massa. Não só por causa da questão energética. Eles têm problemas de crédito, têm problemas com mão de obra qualificada. Parece que o foco agora do MERS, o que você espera que eles façam quando estão passando por essas dificuldades? Bem, você tem o MERS apontando para uma possível sabotagem futura pela Rússia, com a maior seriedade, alertando que a infraestrutura da Alemanha está sob ameaça. Sim, nos Bálticos, de todos os lugares. Sem mencionar o Nord Stream, é claro. Desculpe. Sim, ele está alertando que a Rússia pode atacar a infraestrutura da Alemanha nos Bálticos. Nenhuma menção ao sistema Nord Stream. É realmente bizarro o quão confortáveis eles estão com essas mentiras descaradas, achando que todos nós somos idiotas. Sim, absolutamente. Você está certo ao dizer que a Alemanha está na mesma situação, e a França também. É muito difícil dizer qual país está em melhor situação e qual está em pior. A Alemanha parece desoladora, e a França também, aliás. Mas você sabe, os mercados financeiros parecem ter escolhido o Reino Unido como o elo fraco, porque na verdade venho prevendo esse desfecho desde 2021, desde agosto, quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, porque foi aí que começaram essas reações bizarramente histéricas à retirada dos Estados Unidos por parte do Reino Unido. O que achei muito estranho, sabe, para um parceiro júnior nessas desventuras imperiais. Eles deveriam estar aliviados por agora poderem arrumar as coisas e voltar para casa. Mas você sabe, a liderança coletiva da política externa britânica e o setor de defesa estavam absolutamente histéricos. Então comecei a investigar tudo isso, e tenho prestado atenção nos últimos anos à trajetória dos títulos do Tesouro governamentais na Europa, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Os britânicos são os que mais perderam. Acho que desde 2021, os títulos do Tesouro americanos perderam cerca de 10 ou 15%, algo assim de modo geral. Mas os gilts britânicos de 10 anos
caíram 30%. E os europeus talvez 24, 25, 26, algo assim. Não vejo esses números há algumas semanas, mas por alto é por aí. Então, os títulos britânicos foram os que mais sofreram, os que mais apanharam nos mercados, o que me diz que os mercados identificaram o Reino Unido como o elo mais fraco. Sabe, as pessoas podem dizer, bem, quem são os mercados? O que são os mercados? Isso, veja, é o resultado de 5 anos de ação coletiva de todos os participantes do mercado. E sabe, existe uma certa sabedoria coletiva nos mercados. Talvez não no curto prazo, mas ao longo do tempo, os mercados tendem a captar o cenário corretamente. Então, mesmo que as estatísticas em si não sejam muito transparentes, e seja muito difícil tentar comparar de forma equivalente, está muito claro que os Estados Unidos estão na posição mais forte e que a economia e o sistema financeiro britânicos são provavelmente os mais próximos do colapso. É bom. Eu também não estou muito otimista em relação àquele país no momento. Mas os Estados Unidos, por outro lado, parece que pelo menos eles têm alguns planos sobre como reverter a situação. Não tenho certeza se esses planos vão funcionar, mas há um reconhecimento de que estamos chegando ao fim da linha. A dívida é insustentável. Há pressão demais sobre a moeda e o mercado de títulos. Queria te perguntar sobre um comentário de um assessor sênior do presidente Putin, Anton Kobiakov, que argumentou que os Estados Unidos provavelmente transfeririam sua dívida para stablecoins, novamente, jogando tudo em uma nuvem de criptomoedas, e então começariam a desvalorizá-la, e efetivamente eliminariam suas dívidas e começariam do zero. Parece algo muito dramático e drástico, mas mais uma vez, estes são tempos muito incomuns. Agora chegamos ao fim da linha em termos de como esse modelo econômico funcionou nas últimas décadas. Então acho que minhas perguntas são duas. Isso pode ser feito? E você acha provável que eles cheguem a esse ponto ou considerem as criptomoedas como uma forma de destruir ou eliminar suas dívidas? Acho que o que Kobiakov explicou provavelmente é verdade. Acho que o governo Trump está fazendo esses planos, e algo precisa ser feito porque a situação é completamente insustentável. As pessoas falam que os Estados Unidos têm 37 trilhões de dólares em dívida, mas isso é só a dívida do governo federal. Se você somar as dívidas dos governos estaduais e locais, além das dívidas privadas, corporativas e financeiras, chega-se, eu acho, a algo entre 110 e 120 trilhões de dólares, o que dá algo próximo de 400 mil dólares por homem, mulher e criança vivendo nos Estados Unidos. E se você quiser um valor por contribuinte, esse número é ainda mais alto, bem acima de $500 mil por pessoa. Então isso é absurdo. Isso é completamente impagável. Todo o sistema é insustentável. Você tem, vamos chamar de 115 trilhões de dólares em dívida total do mercado de crédito no sistema, mas há apenas cerca de 6 trilhões em dinheiro em circulação disponível para o pagamento dessas dívidas. Essa é a definição de insustentável, e é apenas uma questão de tempo até que o sistema entre em colapso. Então, geralmente, existem algumas maneiras de lidar com o excesso de dívida. Uma delas é aumentar a riqueza no sistema. Por exemplo, se você aumentar a produtividade ou encontrar novos recursos como petróleo, ouro ou algo valioso que possa ser explorado e gerar receitas para pagar as dívidas. Sabe, talvez se você pegasse uma parte do Canadá ou da Groenlândia, isso ajudaria. Ou se você assumisse o controle dos recursos petrolíferos da Venezuela, isso ajudaria. Então, essa é uma maneira. E outras formas envolvem, sabe, se não estamos falando de um aumento de produtividade ou de riqueza, então estamos falando de calotes, que podem ser uma repudiação direta, onde você diz, bem, não podemos pagar essas dívidas, então não vamos pagar. E é isso, seus títulos agora são apenas papel sem valor.
Outro meio mais suave e sutil é através da inflação. Another softer, subtler mean is through inflation. You basically inflate the value. Basicamente, você desvaloriza o dólar e depois paga suas dívidas com papel sem valor, basicamente. É isso que praticamente toda economia que se encontra sob o peso de dívidas impagáveis faz. Eles simplesmente imprimem dinheiro e pagam a dívida com moeda recém-impressa, e assim dão o calote. E você sabe, o lado negativo é que a inflação é extremamente prejudicial para um sistema econômico. Então, você pode destruir sua economia e correr o risco de comprometer o desenvolvimento econômico por muitos anos, talvez até décadas, se seguir esse caminho. Então talvez você possa fazer algum tipo de jogo de 3 cartas, esperto, contra os mercados, e forçar todo mundo a transferir seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos para algum tipo de nova criptomoeda. Você zera a situação. Você cria uma circulação dupla, uma para os mercados externos, para, digamos, investidores e comércio exterior, e então protege a moeda doméstica das pressões que podem vir de fora e causar um choque na economia dos Estados Unidos. Stephen Meering tem feito alusão a algo assim, criando uma circulação dupla. E eu acho que isso faz todo sentido, na verdade, porque é exatamente o que os chineses fizeram. E foi assim que os chineses se protegeram da crise financeira do leste asiático, em 1997, quando praticamente todas as economias do leste asiático colapsaram, exceto a China, porque sua moeda doméstica estava protegida de choques externos. Então acho que é nessa direção que o governo dos Estados Unidos quer seguir. Como eles vão conseguir fazer isso, sinceramente não sei. Mas acredito que algo nesse sentido vai acontecer em breve. E acho que alguns desdobramentos podem começar a surgir relativamente rápido, e eles podem acabar, acho que podem acabar sendo muito desestabilizadores para os mercados. Agora estão sendo criadas alternativas. Porém, porque acho que uma lição importante foi aprendida durante a crise financeira global de 2008 e 2009. Naquela época, havia tanta dependência dos Estados Unidos e do Ocidente político que se os estados espirrassem, o mundo inteiro pegava um resfriado. Mas com os chineses, lembro que naquela época disseram a eles: vocês precisam comprar mais dos nossos títulos do Tesouro. Se não comprarem, teremos que pedir para o Federal Reserve comprá-los, o que significa que vamos imprimir mais dinheiro. Então, era uma espécie de chantagem, porque ou você investe mais nos Estados Unidos, ou vamos desvalorizar seu investimento atual. Foi isso, na prática, o que aconteceu. Foi aí que os chineses começaram a falar um pouco mais abertamente sobre criar uma arquitetura econômica alternativa. Eles não viam os Estados Unidos restaurando sua estabilidade fiscal. Eu me lembro que na mesma época, foi o Putin quem fez comentários dizendo que os Estados Unidos e o dólar americano eram como uma sanguessuga, tentando sugar o sangue da produtividade do resto do mundo. E claro, depois disso, a China começou sua iniciativa do Cinturão e Rota, todas essas políticas industriais de tecnologia, novos bancos de investimento em 2015, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e mais internacionalização, ou pelo menos diversificação, das moedas. Então, muita coisa foi feita para se preparar para esse grande impacto que está por vir, para garantir que eles não sejam derrubados pelos americanos e europeus. Parte disso foi alcançada, acredito, com essa recente reunião na China sobre a Organização de Cooperação de Xangai. Eu só queria saber sua opinião. Quão significativa você acha que foi essa reunião em termos de preparar o resto do mundo para, bem, usando uma linguagem dramática, a queda do Ocidente? Parece-me que isso foi extremamente significativo, de fato, porque o que aconteceu ao mesmo tempo foi que o governo Trump antagonizou a Índia, um de seus importantes parceiros comerciais no mundo.
Supostamente, eu não necessariamente acredito que esse seja o verdadeiro motivo, eles estão punindo a Índia por comprar grandes quantidades de petróleo russo. Acho que Trump e seu governo estão simplesmente usando a linguagem aceitável do momento para fazer o que já planejavam e queriam fazer de qualquer maneira. O que eles estão planejando é criar um mercado protegido dentro dos Estados Unidos para o desenvolvimento de indústrias domésticas locais. Então, para fazer isso, é preciso protegê-lo da concorrência externa com tarifas. Então, sabe, se todo mundo está falando Rússia é ruim e que precisamos punir a Rússia e sancionar a Rússia, você pode simplesmente usar essa narrativa para justificar fazer o que já queria fazer de qualquer maneira. Porque, caso contrário, você estaria realmente antagonizando um aliado sem motivo algum, certo? E eu acho que a relação entre a Índia e os Estados Unidos vai ser remendada. Isso provavelmente não é fatal, não vai transformá-los em inimigos. Mas, ainda assim, foi um sinal para a Índia, para o governo de Narendra Modi, para se diversificar em relação aos Estados Unidos, para abraçar o comércio com a China e para se tornar um parceiro mais comprometido com os BRICS, incluindo uma futura moeda de liquidação comercial que eles vão desenvolver e uma futura moeda de reserva. E também, na mesma linha da sua pergunta, temos visto que cada vez mais bancos centrais ao redor do mundo, até mesmo em nações aliadas aos Estados Unidos, têm comprado ouro de forma intensa, como ativo de reserva. Talvez há 20 ou 30 anos, todos simplesmente compravam títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O ouro era impopular, você sabe, ele não gera retorno, enquanto os títulos do Tesouro dos Estados Unidos geram. Havia essa mentalidade de que o ouro era uma relíquia bárbara, uma coisa do passado. Mas agora vemos que tudo isso está mudando. E, de fato, a alta do preço do ouro tem sido impulsionada principalmente pelos bancos centrais, comprando ouro como seu ativo de reserva. Bem, só para finalizar, você tem alguma previsão sobre para onde tudo isso está caminhando agora? Porque a retórica, como começamos a discutir, vinda da Europa, está mudando em um ritmo alarmante. Agora vemos essa conversa sobre drones entrando no espaço aéreo polonês, drones russos. Novamente, não tenho certeza se isso é correto. Há uma boa chance de que seja, já que os russos agora estão realizando ataques mais profundos contra instalações de produção e infraestrutura. Mais uma vez, a guerra de atrito está se intensificando. As linhas de frente estão desmoronando. E é nesse contexto que Putin também alertou que quaisquer tropas europeias na Ucrânia seriam consideradas alvos legítimos. Então, acho importante considerar o contexto neste aparente estágio final da guerra, em que toda essa retórica europeia, muito agressiva, agora aparece, e eles estão cogitando a ideia de enviar tropas. Tenho certeza de que britânicos e franceses já enviaram algumas forças especiais para lugares como Kiev e Odessa. Mas o que você acha que estamos presenciando? Acho que não restam muitas cartas para os europeus jogarem. Mas como sabemos, o desespero muitas vezes gera estupidez. Por isso, fico um pouco preocupado que a imprudência atinja um novo patamar. Bem, eu acho que, no que diz respeito à Europa, minha previsão é que as coisas vão passar de ruins para piores. Sempre temos que lembrar que uma das principais funções, um dos principais motivos para se ter inimigos externos e enfrentar a perspectiva de guerra, é fortalecer a coesão social interna. Porque mesmo que um governo local seja muito impopular e tenha legitimidade questionável, se houver uma ameaça externa crível à sua sociedade, as pessoas tendem a se unir em torno do governo. Elas tendem a se unir em torno dos líderes. E assim esses líderes vão buscar basicamente fomentar o medo na população em relação ao inimigo externo.
Então vai haver mais notícias sobre drones, submarinos, ataques hackers, ataques de pulso eletromagnético e sabe-se lá mais o quê. Hack attacks and EMF attacks and who knows what else. I think that a real attack from Russia would be Acho que um ataque real da Rússia seria absolutamente um presente de Natal para os governos em Londres, Paris e Berlim. Bem, o governo de Varsóvia acabou de conquistar um mandato popular. Talvez eles não precisem tanto dessa guerra. Mas Finlândia, Suécia, Noruega, Alemanha, França e Grã-Bretanha, principalmente, adorariam que a Rússia realizasse algum tipo de ataque ao qual pudessem apontar e dizer: está vendo? Nós avisamos, os russos estão chegando, temos que nos unir e ir para a guerra. Isso preservaria não apenas os governos, ou pelo menos lhes daria uma chance de sobreviver, mas também preservaria o sistema dominante, que agora está sob ameaça não só de levantes sociais, mas de potenciais revoluções e guerras civis. Sabe, eu ouvi algumas palestras de um pesquisador americano na Inglaterra. Ele trabalha na Inglaterra e sua especialidade são esses levantes sociais e guerras civis. Ele disse que, empiricamente, analisando as questões sociais, o nome dele é David Betts, não só a guerra civil é provável na Europa, mas que os países europeus estão, segundo ele, configurados de forma explosiva para um surto de guerras civis. E é disso que as pessoas no poder têm muito medo, porque aí poderíamos estar falando de algo como a tomada da Bastilha, a instalação de guilhotinas nas praças das cidades e o julgamento dos governos atuais e de seus ministros. E, portanto, eles obviamente estão com muito medo. Então querem desviar as reclamações das pessoas para um inimigo externo. E claro, esse inimigo externo sempre foi a Rússia. Então é sempre Rússia, Rússia, Rússia. Putin é mau. E provavelmente vamos ouvir muito disso. Só que eu acho que agora temos um elemento completamente novo na equação social, que é a internet e as redes sociais. Algo que nunca tivemos antes. Então, prever o que pode acontecer desta vez é, na minha opinião, praticamente impossível. Teremos que esperar para ver. Sim. Bem, obrigado por suas opiniões sobre isso. É extraordinário que estejamos nesse ponto e, em vez de buscarmos soluções para os problemas, estamos vendo isso. Sim, como você disse, essas táticas de intimidação. E você poderia ter acrescentado à lista o desespero de alimentar essa ameaça externa, com esse relatório recente da von der Leyen, essa ideia de que os russos estavam bloqueando ou interferindo eletronicamente nos sinais de GPS deles. Sim, ela não conseguiu pousar, mas, como acabou sendo revelado pelo político, isso na verdade não aconteceu. Mas havia uma certa excitação estranha no ar. Tipo, agora sabe, desta vez o Russiagate é real. Agora eles estão tentando. De novo, não tenho certeza de qual era a tese ali. Um ataque de decapitação contra nossa gloriosa líder von der Leyen. Quero dizer, não faz. Foi estranho, desde o começo. Mas, sim, o que você estava sugerindo, esse quase entusiasmo no ar de que, estamos sob ataque agora, sabe, somos vítimas. Há algo muito estranho nisso. Sim, você está absolutamente certo. Eu prestei atenção naquele episódio e pensei, não, isso não pode ser verdade. E claro, eles estavam mentindo. Mas eu acho que há, eu diria, uma relutância extrema por parte da maioria das pessoas na Europa, até mesmo em contemplar a ideia de ir à guerra contra a Rússia. Sabe, por que as pessoas deveriam ir para a guerra? O melhor que elas podem esperar é voltar inteiras. Não serem explodidas, não morrerem. Então, não há nenhum benefício para ninguém em ir à guerra contra a Rússia, ou em entrar em qualquer tipo de guerra. Não há nenhum lado positivo, só há desvantagens. Então, por que alguém iria ir à guerra contra a Rússia? E eu acho que a história é sobre, você sabe, essa narrativa de que a Ucrânia é só o começo, é só o início, e depois eles vão começar a engolir o resto da Europa e estão vindo atrás de nós e por aí vai.
Acho que as pessoas não estão comprando essa ideia. Então, quando tentam inventar esse tipo de mentira, dizendo, olha, os russos tentaram derrubar o avião da Ursula von der Leyen, acho que a reação das pessoas não é a previsível. Ah, isso é terrível. Temos que punir a Rússia. Acho que a reação das pessoas é, nós não acreditamos em vocês. E aí essas histórias, em vez de serem amplificadas, acabam abafadas e sufocadas. E por isso eu acho que isso é algo bom. E tenho certeza de que muitas pessoas secretamente pensam, bem, eu gostaria que os russos tivessem conseguido, se era isso que estavam tentando fazer com a Ursula von der Leyen, porque pelo que vejo, ninguém a suporta. Ela não é apenas ilegítima e impopular. Eu não conheço ninguém que goste dela. Então, acredito que as pessoas querem se livrar desses líderes. Imagine se quer considerar a possibilidade de se unir em unidades. E Titibai, Ursula, Adelaide, queremos lutar cordas por qualquer motivo que vamos. Whatever reason you think we should. Sim, isso sempre foi um problema com a União Europeia também. Pelo menos a nação emulava algo profundo na natureza humana, ou seja, o desejo de contribuir e fazer parte da tribo. A União Europeia realmente não conseguiu replicar nada disso. Então, os europeus vão morrer por von der Leyen. Realmente há alguns problemas. Mas mais uma vez, Alex, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre um prazer, Glenn. Obrigado por me receber. Tchau.